Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil, 559. 15 de junho de 2024. Esta é a anciã professora Iva. A igreja em pé, cantemos juntos 558. Querido eterno Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar na tua casa nesse dia memorial da criação, para te louvar, engrandecer o teu santo nome através da pregação, através dos dízimos, das ofertas, dos louvores e de nossa presença diante do teu altar. Te pedimos, Senhor, imensamente, perdoa os nossos pecados, porque tu sondas os corações, Senhor, e sabe as nossas necessidades. Tu sondas os corações e sabe o que nós precisamos. E precisamos de ti todos os dias, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. E agradecemos, Senhor, pela nossa família, pela essa igreja do Alvorene, e te pedimos imensamente, Senhor, acampa os teus anjos em redor dessa igreja. Te pedimos também, Senhor, nos dá a unção do conhecimento, que abre as nossas mentes para o conhecimento mais aprofundado da tua palavra, e não sejamos somente praticantes, ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado, que reina e reinará para todo sempre. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil, precisamos 15 de junho de 2024. Para que venham a ser usadas como uma bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 15 de junho de 2024. Bom dia. Feliz sábado para todos. Para quem ainda não deu, né? Todos possam se sentir bem-vindos na casa de Deus. Vamos nos colocarmos em pé neste momento e cantarmos juntos o hino 267. Oremos. Santo Deus que estás no céu, Senhor meu Deus, neste momento iremos ouvir a tua palavra, Senhor. E agora um homem cale-se, e somente o teu Espírito fale aos nossos corações. Amém. Senhor meu Deus, que esta palavra que iremos ouvir agora, que é a tua palavra verdadeira, plante em nossos corações mais fé. Fortaleça, Senhor, a nossa fé em ti. Que nós possamos ser testemunho de Jesus. Que possamos, Senhor, com o entendimento do Espírito Santo, praticar o que iremos aprender agora. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 15 de junho de 2024, sábado pela manhã. Bom dia. Bom dia. Como é bom estarmos na igreja, né? Olha só. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Olha bairro só, Alvorene, crianças. Fortaleza, Olha Ceará, esta Brasil. vassoura. Como ela é perfeita para varrer a casa. Quem é que quer essa vassoura de presente? Quer? Muito bem. Muitas pessoas, elas varrem, arrumam a casa, passam o tempo todinho arrumando a casa, fazendo comida e não tem tempo mais para nada. Só para arrumar a casa fica impecável. Tua mãe está fazendo isso agora? Pois é, e não tem mais tempo para nada. E hoje
Vou contar a história de duas irmãs. Deixa eu guardar só um pouquinho aqui, Duda. Duas irmãs. As irmãs, elas se chamavam Marta e Maria. Elas tinham um amigo muito especial. Como é o nome desse amigo? Jesus. E Jesus, naquele dia, decidiu ir visitar suas amigas. E ali ele foi, chegou lá na casa de Marta e Maria. Só que Jesus, ele sempre andava com seus discípulos. E quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Marta ficou, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? E aí, Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Reino, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 15 de junho de 2024. Esta é a professora Ruth. ela colocou o seu avental e foi pegando logo os pratos para lavar, os talheres, porque era muita gente. E fazia tempo que ele não tinha tantas pessoas assim na casa dela. E começou, tem água na geladeira? Vocês ajudam a mamãe a colocar água na geladeira? E tinha garrafa vazia, tinha que colocar água na geladeira. Pegou as panelas, começou a fazer o almoço. E aí começou a varrer a casa, arrumou tudo para a mulher, começou a fazer tudo. E aí, quando ela viu, ela estava muito cansada, porque ela tinha feito tudo sozinha. E quando ela olha para sua irmã, como é o nome da irmã? Maria está lá, bem quietinha, prestando atenção no que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre os seus milagres. E Maria estava assim, igual vocês, prestando atenção muito no que Jesus estava falando. E aí, Marta, quando viu aquilo, ficou chateada e foi lá falar com Jesus. E Jesus, não te importa que eu faça as coisas sozinha? E Maria aí, sem fazer nada. E aí Jesus disse para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte, porque ela tinha colocado Jesus em primeiro lugar. E Jesus tinha muito para ensinar para elas, só que precisava estar quietinho, prestando atenção. Lá em João, capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Reino, Fortaleza, Ceará, Brasil, ele disse 15 isto, de junho de 2024, 12:26. manhã de sábado. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai me honrarás. Olha só, nós precisamos escolher a melhor parte, que é estar com Jesus. Fazer a primeira parte. Cada um de vocês receberam uma Bíblia, não foi? Nós precisamos ler todos os dias um versículozinho e falar com o Papai do Céu através da oração, para que Ele possa nos abençoar e nos ajudar a termos sábias escolhas, que nós possamos sempre escolher Jesus como primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Amém. Quem quer orar? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, pela missa de hoje, pela história da minha irmã Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ficar perto da mamãe, quietinhos, fazendo a tarefa. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Reino, Fortaleza, Ceará, Brasil, 15 de junho de 2024, manhã de sábado. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Reino, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil,
neste dia 15 de junho de 2024. Agora vamos ouvir a oratória do professor Francisco Rocha, nesta manhã de sábado. Repetimos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Weine. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom dia. Bom dia. Quem está feliz? Legal, hein? Muito bem. Parábola do semeador. Quem vai ganhar esse impresso do sermão, hein? Tem que responder a pergunta no final. Tem uma perguntinha no final para ganhar esse impresso aqui da parábola do semeador, que está em Marcos, uma das passagens. Marcos 4, 3, 20. Ok? Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Weine. Esse é o professor Sempre a gente agradece, irmãos, Francisco Rocha, e esse aqui é o professor Masclar. para compartilhar a passagem, a mensagem de Deus. E agradecer ao Marcos Cláudio pelo hino inicial, que eu não tinha preparado o hino inicial, mas o hino que ele indicou foi perfeito. Como é que é o nome do hino? As searas maduras. As searas maduras. E o que é, qual é a finalidade, gente, de um semeador? Semear, plantar. E qual é o objetivo do semeador quando ele planta? A esperança dele? Colher. E o hino é seara madura. Está no ponto de colher, para se comer o milho, a maçã, a uva, a manga. Eu gosto muito de manga. Manga, cajá, né? Está maduro. A gente vai ver aqui na parábola que significa essas posições. Para começar e abrir a palavra, espera irmão Fernando sentar e a gente vai orar. Querido, amado Deus, bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, na Tua presença, e cremos que o Espírito Santo nos trouxe até aqui. Estamos aqui, humildemente, para ouvir, entender a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela saúde que nos dá, para irmos para a igreja, para ouvir a palavra. E te pedimos, perdoa os nossos pecados e as nossas ofensas. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a gente está sem o PowerPoint, sem TV, mas tem um computador. Também vai dar certo. Primeiramente, o que é uma parábola? O que é uma parábola? O que é uma alegoria? Uma frase dita em sentido figurado, né? No sentido conotativo. Pronto. Parábola é uma coisa, alegoria é outra coisa. O apóstolo João, ele usou muito, mas muito de alegoria. Certo? Parábola diferencia da alegoria por quê? Qual a diferença da parábola? Primeiramente, no português, parábola denota um artifício literário no qual uma narrativa curta, verdadeira ou fictícia ilustra uma verdade moral. Fictícia significa que é mentira? Não. É uma história criada com um fundo de verdade. Cristo fez isso, usar os elementos da natureza, os elementos do dia a dia, elementos da cultura da época para ilustrar uma verdade, né? A parábola é uma comparação ampliada, na qual se afirma ou sugere que uma coisa é como outra coisa. Exemplo, parábola do semeador, do bom samaritano, do rico e Lázaro, que inclusive o rico e Lázaro é uma parábola altamente polêmica,
que muitos creem na imortalidade da alma por causa da parábola do rico e o Lázaro, muitos creem no inferno eterno por causa da parábola do rico e o Lázaro, muitos creem que quando morre, assim que você morre, você vai para o céu ou vai para o inferno, muitos creem que o céu e o inferno é próximo do outro. Aí como é que você explica a parábola do rico e o Lázaro literalmente? Não consegue explicar. Porque o fundo ali, a intenção da parábola do rico e Lázaro não é mostrar isso, é outra instrução que Cristo quer dar. Só que aqui o tema não é a parábola do rico e Lázaro. Então pronto, parábola é a comparação ampliada, onde uma coisa é como outra coisa. Ok? Vamos lá. E uma alegoria? Se tiver essas imagens aqui, pode dizer, eu vi as imagens extraordinárias aqui que tem. A parábola difere da alegoria por ser uma metáfora ampliada. O que é uma metáfora ampliada? Ontem assistindo a TV e a irmã falou que ela estava com a espinha no pé do nariz. E nariz tem pé? Mas eu imagino que o pé do nariz é onde é? Aqui, né? Cabeça do nariz, o rosto do nariz e o pé do nariz. Isso são metáforas, né? A gente usa metáforas. Então, uma alegoria é uma metáfora ampliada. Você vai para Apocalipse, o tigre, o leão, o urso com 10 chifres, com 10 cabeças. É tanta metáfora, porque é uma alegoria, na qual se diz uma coisa sendo outra. Presta atenção. Quando a gente viu aqui na parábola, é o que? É uma coisa é como outra. E na alegoria é uma coisa sendo outra. Mas por que você está falando isso, irmão? Já você vai entender por quê. Exemplo de uma alegoria. Vós sois o sal da terra. Você é sal? Não, é uma metáfora. Significa que você é o tempero, né? Você é a luz do mundo, né? Jesus, a luz do mundo. Ele resplandecia luz, ele igual a uma lanterna? Não. Simboliza o que? Brilho. Cristo disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Isso tudo são alegorias, porque pão vivo não existe. O pão é pão, né? O pão não anda, o pão não tem perna para andar, não é isso? Agora lá, parábolas de Jesus. Sempre as parábolas de Jesus, elas tinham 2 objetivos. Vocês têm ideia? Tinha 2. Sempre, toda a parábola de Jesus tinha 2 objetivos. O primeiro, revelar uma verdade. Aqueles que estavam inclinados a ouvir. Presta atenção. Segundo, ocultar a verdade. Irmão, como é que é? Primeiro ele revela a verdade através da palavra e simultaneamente ele oculta a verdade. Exatamente. Daqueles que voluntariamente rejeitavam a verdade em virtude de seu coração endurecido. Por isso que os discípulos perguntaram: Senhor, por que você fala a eles? A eles quem? Aos gentios. Por parábolas. Exatamente por isso. Para revelar a quem crê, quem quer ouvir, e ocultar aos que têm o coração endurecido, que só iam atrás de Cristo, atrás de cura, e atrás de Cristo por curiosidade. Eles não queriam saber da verdade. Ou então os fariseus e saduceus iam atrás de Cristo para debater e criar polêmicas, para desacreditar o Cristo. Por isso que ele usava parábolas. Interessante isso, né, irmão? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 13, por gentileza. Mateus 13.
Mateus 13, verso 10. Mateus 13, verso 10. É o primeiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro em Fortaleza, Ceará, Nordeste, No verso Brasil. 10, Cristo vai explicar a parábola do semeador. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que Cristo respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque ao que tem, e ele respondeu isso: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é esse ter e esse que será tirado? É a sua fé, o seu conhecimento. Aquele que não quer nada, até aquilo que ele não quer nada, ele vai ser tirado. Vai ser uma pessoa de coração endurecido, né? Jesus usou uma descrição verbal para descrever os diferentes níveis de receptividade que as pessoas têm para com a palavra de Deus. Vamos ler a parábola. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Dizia: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear é o quê? Plantar, jogar semente, né? Uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uns que caíram na terra, veste o que aconteceu? De um fez 100, de um fez 60, de um fez 30. Alguns fizeram 30, outros fizeram 60, outros fizeram 100. De uma coisa que recebeu de Cristo, né? Agora vamos ver aqui, ó. Os vários lugares em que elas caem fornecem imagens de quê? Do nosso coração, a nossa mente receptiva ou não para as verdades de Deus, né? Imagem do coração humano ao ser confrontado com a palavra de Deus. O semeador significa o quê? Quem prega a palavra. A semente é o quê? A palavra de Deus. E o solo são o quê? As nossas mentes. O semeador é quem prega a palavra, a semente é a própria palavra, e o solo são os corações, que no estudo bíblico a gente sabe que coração e mente significam praticamente sinônimos, não é isso? Aí vamos continuar aqui. A gente vê que a primeira semente, ela caiu à beira do caminho. Significa um coração duro. Caiu à beira do caminho. Algumas pessoas têm um coração duro, com uma trilha bem pisada. Não sei se alguém já foi no interior. Eu já fui, já vi. Pode ter o matagal que tiver,
Quando você começa a passar pelo mesmo caminho, cria uma chamada no interior, chama de vareda, ou vereda, né? Aquele caminho que não nasce mais nada. De tanto passar o cavalo, o jumento, as pessoas, não nasce mais nada ali. Aqui ele mostra, ó, algumas pessoas têm o coração duro como uma trilha bem pisada. A palavra de Deus não penetra nesses corações. A palavra não penetra mais, gente. Coração endurecido. Eles não ouvem a voz do Espírito. São apenas religiosos. Será que tem gente assim? Como tem. Somente religiosidade. Não existe uma comunhão com Deus diária. Não existe a comunhão diária. Vamos lá. Existe também o coração raso. Qual o coração raso? É o que caiu em terreno pedregoso. Outras pessoas têm um coração raso, que parecem abertos à palavra de Deus. Eles se empolgam ali, ele olha ali, vê, quer aprender. Quando vem as dificuldades, a vida espiritual definha, acaba tudo. Porque é apenas a ponta do iceberg ali, que só aparece o iceberg, só a pontinha, mas o iceberg nunca aflora, porque ele não consegue permanecer. Existe uma palavra chamada de insistência. Que é uma pessoa insistente? Aquela que insiste, né? Vai insistindo, furar um buraquinho ali, ele insiste, mas chega uma hora que ele para, porque não existe o quê? Constância. Ele não está constante. Constante significa todo dia perseverar, não é? Perseverar. Ou seja, essas pessoas, elas não perseveram. Vamos ver o outro, onde caiu. Caiu entre o quê? Os espinhos. A palavra de Deus, quando cai entre os espinhos, metaforicamente falando, é um coração empolgado. Um terceiro tipo de pessoa se envolve com a palavra de Deus em um nível mais profundo. Porém, os desejos de coisas mundanas espremem a palavra, sufocando-a e, por fim, naufragando na vida espiritual. Quem já ouviu falar de pastores com 10 anos de pastoreio e que se apostata da igreja? 10 anos na palavra, se apostata da igreja. Como é que pode? É exatamente isso aqui, ó. Caiu entre espinhos. Ele se aprofundou, mas os desejos de coisas mundanas, porque ele era somente religioso. Religiosidade não salva ninguém. Faz parte do processo a religiosidade, mas não salva ninguém. Guardar o sábado salva alguém? Não, mas faz parte da sua conversão e faz parte da sua obediência. O que é não estar debaixo da lei? É porque a lei foi abolida? Quem imagina aí? O que é não estar debaixo da lei de trânsito? É porque eu não transgrido a lei de trânsito. A lei existe. A Constituição brasileira, ela existe. Porém, eu nunca fui preso. Eu não estou debaixo da Constituição brasileira nesse sentido de desobediência. Estar debaixo da lei, muitas denominações entendem que debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo da lei, significa que a lei foi abolida. Não pode, não existe isso. Porque sem lei não existe pecado. Se não existe pecado, não existe pecador. Não existe Márcio Cláudio, não existe Rocha, não existe Elieuda, tudo pecador. Porque o que diz que você é pecador é a lei, é o espelho. Pronto, aqui ó,
Isso aqui é um espelho bem grande, que eu fico em pé e olho, que é a lei, e realmente eu sou um pecador. A lei não salva você, ela mostra que você é um pecador. Não pode ser abolida a lei. Cristo mesmo disse: eu não vim para abolir a lei e nem os profetas, eu vim para cumprir. Cumprir não é abolir, é se fazer valer. Ele veio cumprir a lei corretamente, do jeito que era para ser feito. Interessante isso aí, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará. Mais um dia, mais profundo, mas depois não continua. Aí vamos agora à seara madura, né? O terreno fértil caiu em boa terra. Finalmente, há aqueles que recebem a palavra de Deus com o coração semelhante a um campo bem arado. Lá em casa, na área de serviço, tem uns jarros que a Lenilda gosta de planta, e tem plantas que estão morrendo. Por quê que elas estão morrendo? Porque o nutriente daquele jarro já acabou. Você tem que ir lá onde vende o estrume, para você trocar, colocar os nutrientes para a planta sobreviver. É assim ou não é? Por que elas morrem? Porque o nutriente acabou, ó. Então, o campo bem arado, eu tenho que trocar para o campo ficar bem arado. Os mandamentos divinos trazem um crescimento exponencial. O que é exponencial? Ele vai crescendo rapidamente. O crescimento exponencial é multiplicativo. Existe o crescimento aritmético. O que é o crescimento aritmético? 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Isso é o crescimento aritmético. E o crescimento geométrico? É o crescimento exponencial, porque ele é multiplicativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, ó, já está em 16. É um crescimento exponencial. Então pronto, finalmente aqueles que recebem a palavra de Deus com o coração semelhante ao campo bem arado, os mandamentos divinos trazem um crescimento exponencial à sua vida. Aí eu tenho aqui Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreno. Qual o padrão Fortaleza, Ceará, Brasil, descreve a condição de seu coração? Pense aí um pouco. É a semente que caiu à beira do caminho? É a semente que caiu no solo pedregoso? É a semente que caiu entre os espinhos? Ou é a semente que caiu no terreno arado? Faça uma autoanálise, imagine qual dessas situações você é. Pense aí. Não é? Hoje na escola a gente estuda o quê? Conflito iminente. Gente, nós estamos vivendo nos últimos dias. Isso já foi dito várias vezes, por anos a fio. Mas agora é verdade mesmo. Né? Na época de Cristo, tinha apóstolo que pensavam que Cristo viria naquela época. Já está com 2.000 anos e Cristo ainda não voltou. 2024. Mas, pelo nosso estudo adventista de Apocalipse, com Daniel, a conexão, a ponte, você percebe que as profecias já estão se cumprindo. Cumpriu e está se cumprindo. Porque nós estudamos as escrituras da maneira historicista. Coisas aconteceram, profecias foram cumpridas, profecias estão se cumprindo e profecias ainda vão se cumprir. Agora a pergunta também é: a parábola do semeador
Você é somente a semente? Você é somente o semeador? Você é somente a fruta, o fruto? Você é os três. Você é os três. Você tem que ser o semeador. Você tem que ser a semente. Você tem que transmitir a palavra. Você tem que ser o resultado da semeadura. Vai ter, a irmã White fala que vai ter a sacudidura. Já ouviu falar isso, né? É o peneiramento, né, irmão? Do joio e do trigo, né? E antigamente, né, lá em Israel, como é que eles faziam para separar a palha da semente? Eles jogavam para cima, o vento levava a palha, isso chamava sacudidura. Eles jogavam, o vento, a palha ia embora, ficava só o grão. Você fazia 3, 4, 5 vezes até olhar, ficar só o grão. É isso que Deus vai fazer nos últimos tempos. A sacudidura. A porta da graça ainda está aberta. Nós sabemos disso. Muitas igrejas não sabem nem o que é isso, irmão. De porta da graça fechar, porta da graça abrir. Não sabe. Questão da tribulação, existe a pré-tribulação, a mesotribulação, a pós-tribulação. É uma confusão grande. Só para você ter ideia, como pensamentos e palavras, ele muda todo o contexto da história. Você vê que uma vírgula, que Cristo disse, hoje estará comigo no paraíso. Se tira a vírgula, entende uma coisa. Se bota a vírgula, coloca, entende outra coisa. Porque no grego não existe pontuação. Porque o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego. E o Velho foi escrito parte, acho que 80% em hebraico, e algumas partes, principalmente do livro de Daniel, em aramaico. Ok? Então no grego não tem pontuação. Quando é colocada, foi quem traduziu que colocou. Hoje estará comigo no paraíso. Só que tem a vírgula. Hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Eu estou te dizendo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele não podia estar porque nem Cristo tinha ido, né? Porque no domingo ele disse, não estou comigo, ainda não foi ter com o Pai. Né? Para resumir. Ou seja, olha a importância do estudo, do entendimento da questão da... Como fala aqui o tema, né? Parábola do semeador. O semeador, ele está semeando a palavra, que é o conhecimento. Oséias 4,6 fala: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Nós temos que estudar a palavra, gente. Não é só ler, não, é estudar. Ontem eu estava em cima do bureau com 5 bíblias. O dicionário bíblico adventista e o tratado de teologia. E não vai para que isso tudo? Porque se faz necessário para poder entender. Presta atenção. Quando Pedro perguntou, ele sabe. Quando Pedro perguntou, Senhor, por que quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Que foi que Cristo respondeu. Ele disse, eu devo perdoar 7 vezes? Por que é que Pedro falou 7 vezes? Porque na mentalidade de Pedro, 7 significa o número da perfeição. Então ele imaginou que se eu perdoo 7 vezes, significa que eu estou ok. Aí Cristo, não. Você vai perdoar 70 vezes 7. E 70 vezes 7 dá quanto? 490. Na gematria judaica, a palavra Betlehem, que é Belém, e Tamim, dá 490. Aí você não tem irmão. O que tem a ver Belém com Betlehem com Tamim? Tem muito a ver. Cristo falava por código, irmãos. Por isso que existe um método judaico de estudo que é o pardes. E chato
Remes, Drash e Sod. Você vai se aprofundando e as coisas vão sendo reveladas para você. Coisas que quando você lê superficialmente você não entende. Bethlehem, se você soma, porque no hebraico não existe números. Os números são letras. Na gematria judaica, que é a soma das letras, a palavra Bethlehem, que é casa do pão, que é Belém. Cristo nasceu onde? Belém. Presta atenção. Qual é o código que Cristo queria passar para Pedro? Bethlehem, 490. Tamim significa perfeições. Também é 490. Significa o quê? O que é que Cristo queria dizer para Pedro? Sede perfeito. Como eu sou perfeito? Porque eu sou de Belém. Eu nasci em Belém. Né? Tem até uma passagem lá, não sei se é Isaías, que ele fala que de Belém virá o Salvador. O que ele quis dizer? Pedro, você não está entendendo. Não é você em si que vai perdoar. Quem vai perdoar sou eu, que nasci em Belém. Tamim e Bethlehem, 490. Que coisa impressionante, né? Quando você estudou no hebraico, você começa a aprofundar. Não existe no hebraico nenhuma palavra que não tenha significado. Por isso que os nomes das pessoas eram mudados. Porque quando muda o nome, muda a somatória da gematria. Abrão ficou Abraão. Sarai, Sara. E outros mais aqui, né? Jacó, que é Yaakov, mudou para Israel. Mudou. Por que mudou? Você não vai entrar em detalhe porque é mais uma hora, né? As palavras, elas têm um significado. Por que mudou? É porque Deus achou bonito? Não. Existe a explicação no hebraico. Porque mudou o nome, mudava o significado, mudava o propósito daquela pessoa, né? E assim vai. Tem Zacarias, Elizabeth, que é Elisheva, tem todos os nomes, isso por quê? Então, nós estamos aqui, irmãos, reunidos para aprender a palavra de Deus e a apreender. O que é aprender? Reter a palavra e praticar a palavra. Quando você sair, passar por aquela porta, você vai ser um praticante da palavra, não somente ouvinte. Porque você também é um semeador. Amém, né? Amém. Né? A gente fala amém com M, né? É com N. É amém. Que é amém. Você sabe o significado da palavra amém? Assim seja. Muito bem. Também pode ser dito assim, que amém, ela é uma palavra em hebraico, que inclusive a pronúncia é a mesma, é amém mesmo, com 3 letras. Men, nun, amen. Aleph, men, nun. Significa Melech, Neman. Significa Deus, Rei, Fiel. El, Melech, Neman. Deus, Rei, Fiel. Significa o quê? Que o que você está dizendo, Deus confia. Assim seja. Olha que interessante. Uma palavrinha amém. Olha o que é que rodeia uma palavra dessa. El, Melech, Neman. Deus, Melech é rei. El é de Elohim, né? El, Deus, Melech, rei. Neman, Deus, Rei, Fiel. Significa que o que você está dizendo, ou o que o pastor ou o pregador está falando aqui, seja confirmado por Deus. Assim seja. Que coisa interessante. Amém? Amém. Amém.
Querem mais? 11h25. Amém? Já estamos amém, bastante. Vamos ao sorteio. Amém! Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 15 de junho de 2024. Esse é o professor Francisco Rocha e esta é a Igreja quem souber, Adventista levanta a mão, porque eu do não Sétimo posso Dia do dividir bairro por Álvaro dois. N, nesta manhã de Os irmãos, sábado. né? Não pode, só tem um. Qual o maior capítulo da Bíblia protestante? O maior capítulo da Bíblia protestante. Salmo. Tudo errado. Não, quem foi que respondeu? Eu sei. Quem foi que respondeu? Mas não. Calma, de novo. Qual o maior capítulo da Bíblia? Não, quem falou primeiro? Foi a Isa? Foi a Isa ou foi a Parisinha? Foi a Isa? Então pronto, eles ganhou. Foi mesmo, foi a Isa, 6 anos. Qual é o capítulo central da Bíblia? Salmo 119. O 119 é o maior. O central, do meio da Bíblia, do meio. 118. E o menor? 117. Olha que coisa impressionante. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. O capítulo central da Bíblia é o 118. E o maior capítulo é o 119. Amém. Amém? Amém. Vai ter mensagem musical? Amém. Não vai ter? Bora aí. Quem? 267 de novo. Pode aí, meu irmão. 267. Amém. Amém. Aqui a nossa irmã Iva, a nossa anciã, com esse cabelo belíssimo, ela vai fazer a oração final. Amém. Oremos a nós Deus. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Pai, por esses momentos que passamos juntos. Obrigada por tanta sabedoria que conseguimos aprender nesta manhã. Amém. Te pedimos que o Senhor agora, Pai, venha nos fazer com que possamos praticar aquilo que aprendemos. Possamos, ó Pai, levar a mensagem a toda essa geração. Que possamos sermos um exemplo, sermos luz em meio às trevas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a presença de todos, aos visitantes, eu não sei se tem, e que Deus nos dê uma semana de paz em tua presença. Amém. Valeu, Jesus.